Vamos lá. Primeiro, muito obrigado aí pela presença de todos. É uma alegria muito grande poder conversar com vocês hoje aqui, ter um número tão expressivo de pessoas aí, para a gente tratar dessas relações de trabalho no tempo da pandemia, ou entender melhor essa legislação que nasceu aí a partir de fevereiro de 2020, né? Numa situação completamente inesperada, completamente imprevisível, não sei, né? Ela existe, né? Eu me lembro que, pelo menos em alguma aula do ensino fundamental, quando estudei endemia e epidemia e pandemia, eu ouvi esse nome, né? Então eu sabia que existia, mas não tinha noção de que poderia realmente acontecer, né? Ver na prática uma situação como essa que não é fácil para ninguém, né? E a gente, infelizmente, tem visto que a gente não sabe fazer as coisas mesmo, né? Estamos aí na contramão de tudo. Eu estou aqui em Campinas e aqui hoje começou a retomada da abertura do comércio, divididos os horários. Uma parte do horário abre o comércio de rua, outra parte do horário abre os shoppings, quando nós estamos aí batendo recordes diários de mortes, não é? Então, felizmente, a gente foi um dos últimos países a ter o volume grande de contaminação, né, da presença do corona, mas fomos o primeiro a fazer tudo errado, né? Mas tudo bem, não é esse o objeto da nossa discussão. Vamos que vamos. Então, senhores, eu vou tentar passar os slides que eu tenho aqui na forma de apresentação para que fique mais fácil a visualização para vocês. Mas se houver, porque daí eu, salvo se eu estiver fazendo alguma coisa errada, aí o pessoal da OAB me ajuda aí, não sei se é o Matheus que está na área, mas eu vou tentar fazer na forma de apresentação, só que daí some essa tela para mim. Então, se eventualmente alguém fizer alguma pergunta pelo chat e eu não conseguir ver, demorar um pouquinho, é porque eu fico indo e vindo para fazer essa administração aí, tá? E também quero agradecer, logicamente, né, a ESA, a OAB São Paulo, pelo convite e aí pela oportunidade de estar aqui hoje, tá bom? O Matheus também, que foi o rapaz que mais teve paciência comigo aí na sexta-feira para nós fazermos os testes aí, ver se ia dar tudo certo. Senhores, a gente sabe que já não é de agora essa discussão, toda essa legislação que nós tentaremos abarcar aqui hoje ou abordar já é de conhecimento, né, de quase todo mundo, da maioria das pessoas, pelo menos daqueles que advogam na área do direito do trabalho, mas nós vamos tentar passando por algumas discussões, revendo algumas coisinhas aí que às vezes no dia a dia passa batido, né? Às vezes nessa correria do dia a dia que nós temos trabalhado muito mais após a quarentena, né? O isolamento social, a gente tem trabalhado mais e às vezes não para sentar e ler com calma. Então nós vamos tentar fazer isso. E junto com isso, eu vou tentar fazer com vocês o seguinte, já ir fazendo um paralelo ao projeto de lei da MP 936, que é a mais importante delas, né? Porque traz as saídas que as empresas podem adotar para poder tentar manter os empregos, manter a renda e pelas próprias empresas se manterem, né? Porque a 936 ela tem uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que ela tem o viés todo voltado para o trabalhador, tentar manter o emprego e lhe proporcionar uma renda, ainda que com alguma redução mais perto do que ele já tinha mês a mês, ela também desafoga as empresas, cria um alívio financeiro para as empresas, então ela atende as duas pontas da relação. Então, por isso que eu entendo que ela é a mais importante, e então, no nosso decorrer aqui, tentaremos fazer já o link do que é a MP hoje e de qual é o que
no seu texto, na conversão, para que, no projeto de lei de conversão, né, em lei, o que muda? Porque muda algumas coisas, o projeto de lei de conversão 15 de 2020, ele é bastante extenso, né, ele não converte apenas a MP 936 em lei, mas também faz alterações no artigo 457 da CLT, no 458, na 8212, 8213 de 91. Então, ela é bastante, até que complexo, com relação, faz alteração no pagamento in natura de alimentação, né, tira a natureza salarial ou qualquer outra discussão, declara que nenhuma relação disso tudo não vai caracterizar fato do príncipe, né? Então ela tenta também aí, de certa forma, acabar com determinadas questões que não têm razão de ser e para evitar de que isso seja levado ao judiciário, como um restaurante famoso aí que vocês devem ter ouvido falar tentou fazer e depois teve que voltar atrás lá no estado do Rio de Janeiro, né? Demitiu, não vou me lembrar aqui o número agora, mas acho que quase 200 pessoas e jogou a responsabilidade do pagamento das verbas rescisórias para o Estado, alegando o fato do príncipe. 2 semanas depois, ou 3, voltou atrás e fez os pagamentos, né? Não tem como, né? Não é objeto nosso aqui, mas não tem como falar do fato do príncipe numa relação de pandemia, onde o governo está adotando as medidas que tem adotado durante esse tempo, não por sua vontade, mas sim como uma medida de segurança, evitando aí a proliferação do nosso amigo Corona, né? O nosso inimigo, na verdade, né? E por falar em Corona, senhores, me perdoem, né, a falta de educação, mas não me apresentei para os senhores, me desculpe, é porque é tão pouquinho tempo e aí a gente quer correr. Mas de forma bem rápida aqui, eu sou advogado desde 2007, e eu não vou ter tempo aqui de contar a história do Histórico Mogi, mas se alguém puder depois jogar na internet aí e ver a tese do professor Lênio Streck sobre o advogado, né? Ele tem um texto sobre o juiz e tem um texto sobre o advogado. E no texto que ele fala do advogado, ele faz essa comparação, então, que é aquele cidadão que apanha, apanha, apanha e sempre está em pé. E acaba sendo enaltecido, né? Por isso, né? Por sempre apanhar e sempre estar em pé. Então ele fala que o advogado hoje é isso. E para nós do direito do trabalho é muito mais isso, não é? Desde 2017. Sou mestre em educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, tenho pós-graduação em Direito Material e Processual do Trabalho, também fiz especialização em Direito Sindical e Cálculos Trabalhistas. O Direito Sindical, né, o Direito Coletivo, também já está aí respirando por aparelhos. Fiz pós-graduação em Direito Material Civil e Processual Civil, MBA em Direito Empresarial. Eu advogava muito para a empresa e sentia essa necessidade de conhecer cada área de atuação dentro da empresa, ou cada setor existente dentro de uma empresa, porque era muito mais fácil eu advogado, conhecer todos os setores do que todos eles querendo conhecer o direito, né? Ou uma parte disso. Então, eu também fiz. E também atuo no direito desportivo, no direito do trabalho desportivo e nas questões disciplinares também, que é bastante interessante, doping e disciplinar. E também estudo bastante os direitos humanos e tento vincular, então, os direitos humanos com o direito do trabalho, o direito desportivo. Tanto que minha dissertação de mestrado foi exatamente vinculando essas 3 áreas, né? Qual era a formação humanística do profissional do direito que iria trabalhar com um atleta profissional, né? Porque bem rápido, mas a gente enxerga, às vezes, o atleta não consegue enxergar todo o panorama, né, principalmente no futebol, então enxergamos só aqueles atletas mais conhecidos e muitas vezes a gente não sabe que 82% dos atletas
dos atletas profissionais de futebol registrados na CBF ganham até R$ 1.000 e poucos. Então, como o advogado lida com isso, né? Então, se não for o Neymar, para mim não interessa pegar o processo, né? Tem essas questões todas aí. Então, foi mais ou menos por essa linha. Beleza? E acho que depois tem meus contatos lá para vocês, mas de qualquer forma eu deixo aí o que ficar para trás, qualquer discussão, qualquer ponto de vista contrário que a gente possa discutir, de repente aí também fico à disposição dos senhores. Será um prazer depois a gente debater mais ainda sobre o que veremos aqui hoje. Senhores, eu gosto de falar um pouco do ator disso tudo, né? O nosso ator principal, que é o Corona. E precisaríamos de uns minutinhos aí para que possamos. Eu vou depois vendo aí que vocês estão pondo no chat com calma, tá? Então, para a gente dirimir qualquer dúvida com relação ao corona, porque muito se ouve e às vezes, meio que sem querer, a gente acaba caindo no senso comum também de algumas informações, seja vindas pelo WhatsApp, seja o que a gente vê na mídia. E até essas coisas de WhatsApp aí, de fake news e tudo, as pessoas acharam um meio de tentar se livrar de qualquer responsabilidade com fake news, né? E no tempo de corona elas estão ainda mais transitando aí pelas nossas redes sociais. A pessoa coloca, compartilha a notícia e escreve depois, não sei se é verdade. Pô, não sabe se é verdade? Então por que compartilhou se não sabe que é verdade? Né? Acha que com essa frase ela está se esquivando de qualquer responsabilidade por isso, né? Por esse compartilhamento. Então, fica difícil. Então, para a gente tentar resolver, por que corona? Porque como a gente viu ali no slide anterior, no seu layout, no seu corpo, ele tem aqueles relevos que, quando visto pelo microscópio a primeira vez, e sempre até depois, né, ele deu a impressão de estar revestindo ou usando pequenas coroinhas por conta daquele relevo. Então, o corona é efetivamente um apelido, né, pela sua característica física do vírus, no caso, né? Então, por conta dessas pequenas coroinhas, ele é chamado, ou ele recebe esse apelido de corona. E ele é catalogado oficialmente desde 1937. Então, a família corona já é bastante antiga. Porém, essa primeira visualização por microscópio foi em 1965. Foi aí que, então, a partir de 1965, que ele foi apelidado, né, de corona. E com o passar do tempo, a OMS lhe deu também um outro nome de maior facilidade na identificação, que foi o Covid. Então, ele conseguiu unir três expressões, né? O CO de corona, o V de vida e o D de doença. O nosso 19, como vocês já devem ter visto por aí, ele refere-se ao ano de descoberta desse integrante da família corona. Então, o 19 é para dizer que esse Covid, esse corona, foi descoberto em 2019. E por um dia ele não ia ser Covid-20, porque ele foi oficialmente registrado em 31 de dezembro de 2019. Então, mais um pouquinho, ele seria Covid-20. Então, não é que ele está na 19ª geração, por exemplo, e tal, como a gente ouve falar por aí. Talvez alguém não deu tempo de entender e aí já fica dirimida qualquer dúvida nesse sentido. Também aí tivemos, na prática, uma visão, uma tradução da expressão viralizou com relação ao vírus efetivamente, né? Porque hoje eu brinco com meus alunos, né? Porque eu dou aula, uma das turmas que eu dou aula é para o primeiro semestre de Direito, dou introdução ao estudo do Direito lá, e eu falo que só tem século XXI nessa classe, né? Porque eles são tudo a partir de 2000, né? Então é 2003, 2002 ali,
E aí, esse pessoal do século XXI, eles só conhecem a expressão viralizou por conta das redes sociais, por aquilo que se vincula, né, em uma e outra rede social, ou pelo que a própria rede social torna conhecido, né? Nem coloquei o TikTok aí, porque eu não dou conta de acompanhar essas coisas também, né? Eu sou início de 80, né? Então, para mim também já é mais difícil acompanhar toda essa evolução. E depois, senhores, o SARS-CoV-2 é o nome efetivo, é o nome técnico do coronavírus. Esse é o nome dele certo, porque ele faz a vinculação ao vírus e à síndrome que ele desenvolve. Então, ele tem lá o SARS, que é Síndrome Respiratória Aguda Severa, e o CoV-2, que daí tem a ver com o corona, o Covid. Então, o nome científico, vamos dizer assim, o correto seria esse, que ele vincula o vírus à patologia que ele desenvolve naqueles que acabam sendo contaminados, certo? E aí a gente tem essa história de que o seu nascedouro, ou melhor, ele já era, a gente viu que ele é conhecido desde 1937, identificado desde 1966, 65, desculpe, mas o seu habitat natural sempre foram os animais, cães, bois, aves, etc., que nunca desenvolviam o SARS, não é? Mas não na mesma proporção como essa que nós estamos vivenciando agora, e óbvio que também não com tanta letalidade. Mas, no começo, né, as primeiras notícias com relação ao corona vinculavam ele aos morcegos e pangolins. Aqui a gente não ouviu falar tanto do pangolim. Eu confesso para vocês que nunca tinha nem ouvido falar nesse bicho, nunca tinha visto esse cidadão aí, esse pangolim. Mas é um animal típico lá da região. Então, lá em Hubei, né, que é uma provínciazinha ali, uma ilha, né, e dentro tem a cidade de Wuhan, foi que tudo começou. Porém, a OMS, ó, fazendo propaganda de laboratório de sem querer, a OMS, ela cuidou rapidamente de... Aí, ó, tá aí. Esse é o pangolim. Você olha a carinha dele, ele é bonito, né? Para mim, ele é uma mistura de tatu com um cachorro, sei lá, né? Ele é esquisito, mas, né? E aí a OMS cuidou rapidamente de criar, de desvincular o nascimento, ou essa questão do corona com um animal, ou com animais, e uma região do mundo, do planeta. Porque, como por exemplo na gripe suína, que não tinha nada a ver com o porco, muitos animais foram exterminados, sendo que não era essa a efetiva relação. Né? Então a OMS já, para evitar extermínio indiscriminado de determinados animais e preconceito, e entre outras coisas negativas que poderia acarretar para determinada população e região do mundo, eles cuidaram rapidamente de criar. Então, foi o Covid, o Corona, etc., já rapidamente para fazer essa desvinculação. E aí disseram, né, e muito se ouviu falar, e se ouve até hoje, eu vejo uma hora ou outra passando alguma coisa no WhatsApp, por exemplo, vinculando a que os chineses lá comeram o morcego e por conta disso é que tudo aconteceu. Se foi ou se não foi, cientificamente está sendo estudado e está sendo discutido. Semana passada saiu um laudo aí, um parecer dizendo que realmente ele pode ter vindo do morcego, que isso cientificamente pode ser a efetiva causa desse vírus, mas ficam vinculando essa foto, né, essa situação, que me perdoem aí, quem acabou de tomar café, para mim não é das melhores, e já vou tirar logo daí, mas ficam vinculando a isso aí, e a OMS está brigando desde o começo para que se evite qualquer vinculação nesse sentido. Por isso que o diretor-geral, o Tedros, né, teve esse depoimento logo no começo, né? Então ele fala ali, daí diz: tivemos que encontrar um nome que não se referisse a uma localização geográfica, um animal, um indivíduo ou um grupo de pessoas. Exatamente para desvincular de qualquer
questão nesse sentido. Beleza? Então, aqui eu vou deixar para vocês depois esse material para que a gente conheça um pouco mais sobre aquilo que está gerando todo o problema. Penso, e me desculpe aí o nosso amigo, o Rogério, mas eu penso que isso faz toda a diferença. A gente conhecer a causa do problema vai nos habilitar a ter toda a condição de efetivamente atuar, né? E saber por onde começar, principalmente na área trabalhista, né? Se a gente for discutir é doença do trabalho ou não, nós temos que descer alguns degraus aí para poder fazer esse estudo. Não é possível responder sim ou não sem qualquer alguns passos atrás, né? Então veja, aqui esses dados eu vou até deixar para lá. Vivemos hoje toda essa briga política que a gente vê aí, não é? E a população fica sem saber o que fazer, não é? E nós advogados também, né? Nós estudantes do direito, a gente não sabe quem ouvir e o que fazer. Uma hora a justiça abre, outra hora vem o CNJ e fala uma coisa diferente, outra hora a audiência é por videoconferência, outra hora não vai ser mais. Então, tudo isso, todo esse reflexo disso tudo acaba que deixa a gente louco, né? Até que então surge o nosso programa emergencial aí, trazido pela MP 936, que é o principal aspecto. Mas aliado a ele nós temos a MP 927, a MP 928, a 945, a 946, a 950, enfim, temos várias outras além das duas leis principais, a 13982 e a 13979, que tratam também, tem algum reflexo na nossa área trabalhista. E veja, sabemos aí que temos tudo como medida provisória, né? Ainda que a maioria delas já até a 945 já tiveram o prazo de vigência prorrogado. Já temos aí o projeto de conversão de praticamente todas elas e então acaba que nos dá até uma segurança jurídica para saber o que fazer, ou se confiamos ou não confiamos nessas saídas apresentadas pelo governo, a despeito de toda a briga política que se tem, né? Porque isso também acaba gerando uma insegurança jurídica. Aqui eu vou deixar para vocês também alguns números trazidos a semana passada do quanto essas saídas trazidas pela MP, de quanto o tanto de emprego que essas saídas salvaram. Então, é um número expressivo até o momento, né? 8 milhões e pouco aí, é um número expressivo de empregos, mas também não representa que essas pessoas não estejam passando por problemas e dificuldades. Mas, enfim, do que nós temos para trabalhar, é isso. Aqui, por área de atuação, você veja que os serviços e o comércio foram os mais contemplados por conta dessas saídas, e depois aqui por estado, né? Veja que o estado de São Paulo lidera com folga aí o uso disso tudo. Depois aqui a gente vê empresas que não são EPPs, empresas EPPs e MEs que também fizeram uso desses instrumentos, tá? Aqui a quantidade de demissões. Aí sim a gente vê um número bastante expressivo, frente ao outro, quase o dobro, né? Do que se salvou de emprego em relação às demissões ocorridas. Foi muita coisa, né? No frigir dos ovos, porque aqui os períodos são diferentes, nós vamos ter aí umas 900, então quase que a mesma proporção se salvou e a mesma proporção acabou ocorrendo o desligamento dos trabalhadores. E aqui, meus amigos, falando de MP 927 e MP 928, nós podemos ter um problema legislativo já de cara. E isso pode ajudar ou prejudicar os advogados. Pode ajudar quem trabalha para a empresa, pode prejudicar para quem trabalha para empregado. Porque, veja só, a MP 928, o artigo 2º, revoga
o 18 da 927. Beleza. Revogou, não tem mais o layoff, essa suspensão que gerou toda aquela discussão e que fez o Maia se manifestar de forma bastante contundente nas redes sociais com relação à sua não aceitação, né, do que era proposto pelo artigo 18. E aí vimos que o Bolsonaro, por meio do seu diário oficial particular, com todo respeito, mas é isso que acontece, aqueles que são que gostam do Bolsonaro, não estão discutindo nenhuma questão política, mas foi um fato que aconteceu. Ele, por Twitter, né, ele revogou, no mesmo dia de publicação da MP 927, ele revogou o artigo 18. No dia seguinte, então, no dia 23 de março, ele publica a MP 928. Qual é o problema aqui? O problema é que o artigo 1º da 928 já foi declarado inconstitucional pelo STF. Ainda que em fase preliminar, né, só foi referendada, a liminar dada, mas já há um indício de que essa MP 928, embora tenha tido já o seu prazo de validade prorrogado, ela não tem condições de virar, porque se já há uma declaração prévia de inconstitucionalidade do seu artigo, e ela é composta de dois, o primeiro foi declarado inconstitucional, o segundo revoga o artigo 18 da 927, se ela cair, o artigo 18 volta a ter validade. Ah, mas pode ser por um dia só. Por um dia só. Mas nesse um dia, quantos empregados podem ser colocados em layoff no sistema trazido pelo artigo 18, que até então está revogado? Então, né, é uma coisa assim, para quem quer fazer uso disso, por exemplo, não vou discutir se está certo ou está errado, mas para quem quer fazer uso disso, basta ficar com a orelha em pé e prestar atenção. Caiu a 928, ele tem um dia, minimamente um dia, porque as duas estão com prazo prorrogado. Então, esse intervalo né, pode chegar a um dia. E aí ele pode fazer uso disso. Fazer essa suspensão. E o ato jurídico na validade aqui vai ser válido. Né? Ainda porque ela só pode ser revogada posterior, mas ela vai respeitar os atos jurídicos, né, feitos ao tempo da sua vigência. Assim como toda a discussão da 905, né? Que foi revogada pela 950. Então, tudo que foi feito no prazo da vigência da MP vai ser considerado ato jurídico perfeito. Então, há esse problema, esse risco, que no calor da correria talvez não foi pensado, no caso aqui pelo Poder Executivo, ao fazer uso da medida provisória, porque, né, não se pensou nisso. Depois, o que nós precisamos saber com relação às situações para aplicabilidade dessas saídas trazidas pela MP, porque nós temos que pensar o seguinte: ela tem um projeto de lei de conversão, beleza, o 15 de 2020, mas isso não significa dizer, ela está com prazo prorrogado, mas não significa dizer que vai ser. Ela está no Senado agora. E se houver uma barragem, ou for barrada, como aconteceu com a 905, né? Então, toda essa situação de insegurança nos faz ter que enxergar a situação como um todo. E, a partir disso, nós temos que entender os conceitos trazidos dentro do texto da MP. Calamidade pública, ótimo, está aqui. Nós temos lá o decreto 7257, nos diz quais são as situações de calamidade pública, qual é o conceito. Até aí, beleza. Depois, nós temos que fazer a vinculação com o que está no decreto legislativo número 6 de 2020, que estende os efeitos dessa situação de calamidade pública. Então, nós temos como efeito de calamidade pública até 31/12 de 2020. E veja aí que as situações de calamidade pública, ela não é pensada para uma situação dessa que nós estamos vivendo. Em nenhum momento, nem na lei lá do FGTS, nem no outro decreto que trata da liberação do FGTS, em nenhum momento a gente vê que o estado de calamidade pública no Brasil foi pensado para o país inteiro. Ele é direcionado a regiões, né? Então,
pode ser também um grande problema nesse sentido. E aí, pensemos nós, aqui a gente vê que o presidente, por meio dessa mensagem presidencial 93, cumpriu a exigência legal ou formal para que fosse declarado estado de calamidade pública. Ele pede aqui ao final, né? E é o presidente da República, o chefe do executivo, no caso, que vai dizer também até quando se estende os efeitos dessa situação de calamidade pública. Lá em Brumadinho, quem fez esse mesmo processo foi o prefeito. E aí, nós temos as ações, né? Aqui ainda no decreto 7257. Quais são as ações para o estado de calamidade pública? Todas elas de situações pontuais, nada pensado de forma duradoura e para o Brasil inteiro. Então, ações imediatas com o objetivo de socorrer a população atingida. E aqui no nosso aspecto, quem é a população atingida? Os trabalhadores, formais ou informais, né? Porque também não é só a relação de emprego que está abarcada. A MP 936, sim, trata só da relação de emprego, via de regra, né? E eu entendo que ela ultrapassa a relação de emprego em algumas situações. Nós já vamos falar. Traz as ações de assistência às vítimas, e aí é a população toda, não é? Ninguém fica de fora. Não precisa ser contaminado para ser tido como vítima, nesse nosso caso agora. Então, todas essas ações são voltadas para nós todos, né? Para toda a população. E aí a gente vê que nesse decreto, onde trata de todas as saídas, de todas as ações que o governo pode ter, ele não traz a criação de benefício em nenhum momento, como a ação de socorro aos atingidos pelo estado de calamidade pública. Porém, se nós formos lá no artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal, temos que a base legal para entender que o benefício emergencial, assim como o auxílio emergencial, são medidas constitucionais. Então, não temos qualquer problema disso de ser declarado inconstitucional. A forma de criação, ou melhor, forma não, né? A criação propriamente dita desses dois benefícios, porque a Constituição ampara e dá abrigo para essa situação. Lá no parágrafo 3º do 67, está lá, abertura de decreto extraordinário para atender as despesas em caso de calamidade pública. Então, com relação a essa discussão, a gente já tem quase que resolvido por conta disso. Depois, temos lá, então, o primeiro aspecto que fala aqui com relação ao reflexo direto na relação de trabalho. Ou melhor, a Lei 13.979. O artigo 2º e o 3º é o que nos interessa. E veja, no artigo 2º, ele conceitua para nós a diferença de isolamento e quarentena. Então, ele traz que o isolamento é a separação das pessoas doentes e contaminadas. Então, tira, entre aspas, de circulação essas pessoas e dá toda a proteção, mas que ela fique isolada. Na quarentena, ele restringe as atividades, veja que não fala que tem que separar a pessoa, mas restringe a atividade de quem esteja com suspeita de contaminação. Então, há quem diga que fala assim, eu não tenho suspeita de contaminação, eu não sou obrigado a respeitar a quarentena. Mas não é nesse sentido, né? Não podemos também ser levar tudo a tão pé da letra assim, ou ser tão contestador a esse ponto, né? Temos que entender todo o contexto. Mas, de qualquer forma, está aqui o conceito legal. Nós conseguimos saber qual é a diferença entre um e outro, tecnicamente. E aí vem o artigo 3º. Para o enfrentamento da emergência de saúde pública, podem ser adotadas as seguintes medidas. Parágrafo 3º. Será considerado falta justificada ao serviço o período de ausência decorrente
das medidas previstas nesse artigo. Esse daqui, eu não sei vocês aí, mas eu aqui em Campinas tive inúmeros problemas, porque quando foi noticiado isso, em qualquer meio, mas aqui nós temos um jornal da região, em que foi ouvido lá um advogado, na verdade uma advogada, e ela falou isso aqui, nesse jornal, mas não deu 40 minutos. Eu advogo para um supermercado que tem 3 lojas com bastante funcionários, mas não deu para todo mundo vir e começar a querer fazer uso disso. Eu não estou exagerando, foi uma situação que nós tivemos que até correr o risco de ser um pouco mais ríspido para poder acalmar a turma, porque quase virou um piquete, sei lá, uma greve lá, Deus nos acuda. E o que foi que teve que entender? E aí, quando pega a gente de sopetão, você não consegue, né? Você tem que resolver o problema, não dá tempo de você parar, peraí, deixa eu dar uma lida aqui. E aí, complica, né? Mas veja só, o parágrafo 1º vai resolver esse problema para nós junto com o parágrafo 7º. Porque as medidas previstas nesse artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas, beleza, e informações estratégicas, com relação ao corona, em tudo isso que se aplica. Aí vem o artigo 7º, o parágrafo 7º, e fala quem pode adotar as medidas. Então, ele traz o Ministério da Saúde e depois os órgãos, as autoridades de saúde locais. Então, no meu caso aqui, em Campinas, eu precisava, para que eu fizesse uso do parágrafo 3º, que uma autoridade, né, de saúde pública aqui determinasse a adoção das medidas previstas na 13979. Ao passo que, sem essa autorização, aquele parágrafo 3º não serve para nada. E não houve isso. Então, só que como que você explica isso para os trabalhadores que vêm de casa ou que ficam sabendo da notícia como uma coisa já constatada, estabelecida e verídica na forma que foi veiculado, né? Então, não é fácil, mas está aqui. Então, para que a gente possa fazer uso e até mesmo orientar os nossos clientes, independente de ser empresa ou empregado, precisamos que tenha essa determinação por esses órgãos, autoridade de saúde. Então, logo, o empregado não pode, e nem o empregador mesmo. É óbvio que não vai ser interesse dele, mas o empregado, principalmente, não pode adotar qualquer medida de segurança e nem mesmo o médico. Porque aí o que acontece? Eles correram no médico, alguns deles, né, não todos, obviamente, correram no médico para pedir um atestado nesse sentido, mas nem o médico pode, porque o médico não é autoridade de saúde. Então, o médico sozinho não pode dar um atestado desse para que faça uso disso. Ele vai poder fazer a indicação daqueles primeiros 15 dias da lei previdenciária, tudo certinho, mas nesse sentido aqui, não. Nem o médico vai poder. Beleza? Depois, eu acho que não sei se vocês acompanharam esse projeto de lei, porque ele também não foi tão divulgado, mas está em fase avançada. A alteração do artigo 6º da Lei 605, para que o parágrafo 4º funcione da seguinte forma: durante o período de emergência pública em saúde, pandemia e epidemia declarada, o empregado fica dispensado da comprovação da doença por 7 dias. E aí, que causou estranheza foi esses 7 dias. Por qual razão, né? Lógico, você franquear o empregado de faltar ao trabalho, e aqui não é nenhum ato de desumanidade, penso eu, mas as coisas têm que ser ajustadas, né? Porque senão as empresas também ficam sem saber, ficam sem qualquer segurança jurídica. Mas veja só, você franquear os trabalhadores, não comprovar a doença, ou que está efetivamente contaminado, ou ainda que esteja sob suspeita, para que ele possa ficar em casa,
é algo muito genérico, é muito abrangente, pelo menos no meu ponto de vista. Eu acho que há um mínimo de indício, pelo menos, de uma breve justificativa, aí sim um laudo médico, um atestado médico um pouquinho mais fundamentado poderia resolver. E os 7 dias, né? Então, onde que saiu esses 7 dias? Porque se a gente tem aqui na legislação que os 15 primeiros dias, por que só 7? E os outros, como é que fica? Né? Do 7 até o 15º. Para daí depois ele fazer jus ao recebimento, ou pelo menos pleitear um recebimento previdenciário se efetivamente estiver doente, porque não há ainda nenhuma lei que determinou ou que criou um benefício previdenciário para acobertar essa situação. Tem a suspensão e a redução da jornada, mas aí são outros 500, né? Benefício previdenciário não existe nenhum. Ou está doente, ou está afastado com jornada reduzida, ou está trabalhando. Não tem outro caminho, né? E aí o nosso ilustre deputado aqui, ele vai lá e copia do sistema inglês, ele recortou e colou. Recortou e colou. O projeto de lei dele é isso, recortado e colado de lá, igualzinho do jeito que está. Ele só tirou as expressões em inglês aqui, que trata lá dos órgãos de saúde, aqui essas siglas, né, tratam dos órgãos de saúde em inglês lá, e o NHS é um órgão criado para tratar exclusivamente da Covid. Então, esse projeto de lei aí, a gente tem que ficar de olho, porque de repente, se você advoga para a empresa, você vai começar a ter falta com base nesse ponto, e não vai nem saber de onde veio, né? Então, nós temos que acompanhar ele meio de perto, mas trazer. E depois eu pus aqui para vocês aí, para a gente ter fundamentado direitinho, né? Tecnicamente, aonde é que está? Na Lei 8213, parágrafo 3º do artigo 60, durante os 15 primeiros dias. Então, esses 7 dias, ele não teve nem a condição de corrigir isso, adaptar para o Brasil, né, para o sistema nosso aqui, essa situação. Então, de tendo em vista essa diferenciação da quarentena para da quarentena, do que é calamidade pública, do que é quarentena e isolamento, nós entendemos que as saídas da MP 936 é para isolamento e quarentena. Não tem nada a ver com o estado de calamidade. Porque o estado de calamidade, ele vai até 31 de dezembro. Se até 31 de dezembro nós encerrarmos de vez, aqui em Campinas começou hoje, como eu falei para vocês, mas me parece que já no Rio começou um pouquinho antes e as coisas estão começando a se encaminhar para o fim dessa situação. Se houver um fim do isolamento e quarentena, acabou a conversa. Né? Eu não vou poder, sob o argumento de que ainda está sob os efeitos da calamidade pública, querer usar redução e suspensão do contrato. Então, nós temos que tomar cuidado com os termos lançados na MP ou no seu texto para não correr o risco de dar zebra. Beleza? Então, tem que tomar cuidado porque lá o texto está genérico, né? E se nós temos um conceito específico para cada uma da situação, nós temos a obrigação de saber e entender para qual é. Só com relação ao artigo 17 da MP 936, que está até, ele tem uma alteração pequena no texto do seu projeto em conversão, do 15 de 2020, mas o esqueleto continua o mesmo, aí sim nós podemos pensar em calamidade pública, porque aí você pode estender. Porque nós estamos falando de curso de programa de qualificação. Então, no texto do projeto de lei em conversão, ele traz as possibilidades de afastamento para o que o empregado possa participar de curso de qualificação, mas aí ele faz uma adaptação, ele traz de 1 a 3 meses, não é como está no artigo 18 da 927. Tá? Então, ele faz isso. Mas não dá para trabalhar com ele porque ele não foi aprovado ainda. Né? Então, aí, de repente, a gente fala que vai ser, amanhã não é aprovado ou sofre uma modificação no Senado, ferrou com tudo. Né? Beleza? Das ADINs, né, das ADIs, na verdade, desculpe, mas
Das duas que foram apresentadas, isso já está superado, né? Basta dizer que ainda há condições, ela não foi julgada no mérito, então você pode pleitear para qualquer juiz, se assim entender, a declaração de inconstitucionalidade. Porque ela foi julgada só com relação, ela não foi julgada ao mérito, simplesmente a liminar. Então, isso não impede que um juiz do trabalho, lá da vara, possa fazer essa análise e declarar a inconstitucionalidade de determinado artigo, ou, quiçá, relator. Beleza? Então, aqui muito foi se falado no julgamento lá, e quem acompanhou pôde perceber dos efeitos práticos da decisão, né? E aí ele fala, o próprio Alexandre de Moraes e o Barroso falaram do artigo 20 da LINDB, tá aí, né? Ah, perdão, eles mesmos, isso, tá certinho, desculpa. As consequências da decisão, para justificar. Mas, senhores, do meu ponto de vista, essa discussão toda foi desnecessária. Pode ser que seja ingenuidade da minha parte, mas veja só. Houve a redução da jornada? Houve. Mas qual é a proporção dessa redução da jornada frente à redução salarial para aqueles habilitados a estabelecerem um acordo por acordo individual? E eu fiz na prática com a funcionária da clínica da minha esposa, que é dentista, dá 10%. Para uma redução de 50% da jornada, ela tem uma perda salarial de 10%. Então, veja só, que nós não estamos dizendo propriamente dito do inciso 13 do artigo 7º. Não é essa redução. Porque essa redução salarial ela está até desequilibrada frente ao percentual da redução da jornada. Se o camarada trabalhar para uma empresa que não seja EPP e ME, aonde essa empresa tem que fazer aquela ajuda compensatória obrigatória de 30% do salário dele, esse percentual cai ainda mais. De forma que aí a balança, nesse sentido, fica favorável para o empregado. Então, não houve uma afronta à Constituição aqui de forma direta. Haveria se não tivesse tido o benefício. Aí a gente ia falar propriamente do que diz o inciso 13 aqui do artigo 7º e poderia dizer que realmente tem que ser só por acordo coletivo. Mas na forma que está, eu acho que não é nesse sentido aqui, porque, lógico, depois, para aqueles que há a obrigação de ser por acordo coletivo, a diferença vai ser muito maior. Muito maior. Mas aí vai ser por acordo coletivo. Né? Então, o que nós temos que pensar? Segurança jurídica nas novas legislações, em específico na MP 936 e a 927, como antecipação de férias, etc., e a segurança jurídica das legislações. Porque se a gente for pensar na segurança jurídica dessa legislação toda, ela é completamente insegura. Se nós estamos falando de medida provisória, ela é completamente precária, com prazo máximo de vigência de 120 dias. Contudo, se nós pensarmos na segurança jurídica, nos apoiarmos no que ela traz como saída para nós, aí a gente pode ter total segurança. Então veja que são duas análises que nos deixam em cima do muro, né? Porque aí como é que você vai orientar o seu cliente, principalmente se for empresa? Olha, eu posso fazer aqui, eu vou fazer, vai dar algum problema? Você fala assim, olha, formalmente, com relação ao ato, a essa saída que você está adotando, você não vai ter problema nenhum, porque está lá na lei. Agora, o que vai acontecer se a lei, se a MP não for convertida em lei, aí já são outros 500 que eu não tenho como te garantir, não é verdade? Então, nós temos que fazer a análise com base nessas duas formas de pensar aqui. Bom, a quem se aplica? Muito tranquilo, né? Programa Emergencial de Manutenção do Emprego. Mas, e o aprendiz?
O parcial, tudo bem, ele já vem no texto agora, principalmente bem destacado no projeto de lei 15 de 2020, no projeto de conversão, coloca lá o jornada parcial. Mas e o aprendiz, por exemplo? E o estagiário? Então, não dá para analisar essa relação de emprego especificamente do artigo 3º da CLT. Inclui o aprendiz, inclui o parcial, inclui o estagiário. Eu incluo o estagiário. O Ministério do Trabalho aqui em Campinas, ou a Secretaria, né, porque diante da extinção do Ministério do Trabalho, mas a Secretaria Especial de Relações de Trabalho notificou essa empresa que eu trabalho para que afaste todos os menores, inclusive os aprendizes e estagiários, faça a suspensão do contrato. Fizemos a suspensão do contrato, fizemos as informações, passou. Passou. Então, esse emprego aqui a gente pode analisar um pouco mais, com uma lente um pouco mais aumentada, porque não é só o empregado do artigo 3º aqui. O doméstico também, por óbvio, né? Porque se é relação de emprego, então não há qualquer discussão na relação de trabalho, certo? Os entes excluídos, como a gente já viu, né? Todos eles lá, União, Estados, toda a administração pública, direta e indireta, e vale só fazer uma lembrança com relação às empresas públicas, para que a gente, às vezes, não tem muito isso claro, né? Então, exemplificando a Caixa Econômica e os Correios como empresa pública, Petrobras e Banco do Brasil como sociedade de economia mista. Então, esses funcionários aí, porque às vezes nós podemos ter uma relação de trabalho aqui, né? Os últimos concursos sempre é contratado como empregado público, regido pela CLT. Mas nem por isso habilita, então, os trabalhadores aqui, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, a submeter as duas espécies de saída trazida pela MP 936. Os excluídos. Veja que a MP 936 deixa claro para nós que os empregados de todos aqui estão excluídos, e daí ela deixa aberta o aposentado da empresa que está coberta pelo uso das saídas trazidas pela MP 936. Ela deixa aberta. A portaria 10486 vem e diz o seguinte, fala, olha, tudo bem, o aposentado, porque está claro que o aposentado não vai fazer jus ao recebimento do benefício emergencial, beleza? Só que deixa aberta a possibilidade de ser feito um acordo individual com o aposentado no texto da MP. Vem a portaria 10486, que regulamenta a 936, e diz que para os aposentados, só por meio de acordo de negociação coletiva. Então, ela já faz essa restrição. Aí, para bagunçar mais um pouco, o projeto de lei em conversão, lá, o 15 de 2020, faz um escalonamento entre os aposentados para dizer quando vai poder, mesmo aposentado, fazer por acordo individual, quando vai poder fazer por negociação coletiva. Então, se o aposentado preencher os requisitos daquele trabalhador que pode fazer por negociação individual, por acordo individual, e mais outros elementos do inciso 2 e todo o escalonamento que tem lá no texto do projeto de lei em conversão, ele pode fazer por individual. Se faltar qualquer um desses requisitos ou o salário dele for maior, não considerado da aposentadoria, né? O salário enquanto empregado. Ele já não pode, é só por negociação coletiva. Então, o aposentado tem que ter muito cuidado, principalmente a hora que esse projeto, se passar dessa forma, for efetivamente entrar em vigor, porque aí as regras para eles vai ficar difícil, né? E aí qual é o BO? Os aposentados, via de regra, né? Porque a gente pensa que o aposentado também não é mais uma pessoa tão nova e já se encontra acima de 60 anos fazendo parte do grupo de risco. E se você quiser fazer a suspensão do contrato para tirar ou para eliminar o risco, pelo menos trabalhista, desses aposentados se contaminarem,
você vai ter que ter todo esse regramento aí e fazer análise. E mais uma coisa, esse projeto de lei altera a base de cálculo que autoriza ser por acordo individual. A gente lembra bem que até 3 salários mínimos pode fazer por acordo individual. O projeto de lei reduz para, me perdoem aqui, R$ 2.090. Então é uma redução bastante significativa, né? Eu fui para o lado errado aqui. Então, veja só, temos outro problema técnico aqui dentro da MP. Ele é sanado no projeto de lei, mas a portaria mantém esse mesmo problema, que pode acarretar um problema para você, se for advogado de empresa. Ele diz que a data da prestação da informação, a data de início do benefício é a data da prestação da informação. Se você tem até 10 dias para prestar a informação, para fazer a comunicação, não só ao sindicato, mas principalmente ao Ministério da Economia, que firmou um acordo de suspensão ou redução, e a data do início do benefício é a data dessa prestação, pode ser que esse empregado tenha um gap de 10 dias. E dependendo do salário, vou pegar aqui os 2.090 do texto novo. Se nós tivermos os 2.090, esse cara pode estar perdendo quase R$ 700 por conta desse problema no texto. Então, veja, será fixada na data em que a informação for prestada. Mas se eu tenho 10 dias, e como é que fica lá? Então, se eu fiz 10 dias atrás, esses 10 dias quem é que vai pagar? Se depois ele vem e fala assim, que vai ser até, que vai dizer que o acordo passa a valer na data em que foi firmado. Mas a data do início do benefício é a data da informação. E aí esse gap de 10 dias pode causar um problema. Então, se você trabalha para a empresa, já fala para o seu RH e para o seu contador ficar esperto. Porque senão esse cara vai ficar, se ele ganhar esse salário base aí que eles colocaram de 2.090, que o CAGED informa menor, 1.800 e pouco, mas vai ter ali entre 600 e 700 reais, esse cara vai estar desacobertado. E aí ele vai bater na tua porta, que é muito mais fácil. O projeto de lei resolve isso, ele unifica. É a data de assinatura do acordo. Vai considerar aquela ali. Aqui no texto da MP tem esse gap aí que a gente tem que ficar atento. Beleza? A natureza do benefício, por óbvio, que não tem nenhuma vinculação com o INSS, porque é outro caixa, né? A gente está falando do Ministério da Economia e lembramos que para o INSS pagar qualquer benefício, tem que ter uma lei anterior que o constitua. Então, o dinheiro sai do Ministério da Economia, toda a operacionalização está trazida aqui por esses dois links que eu coloquei aqui para vocês. Depois, quem tiver curiosidade ou quem necessitar fazer, vai seguir direitinho que está lá. É bem explicadinho, passo a passo, certinho. Não precisa efetivamente, talvez, dependendo do tamanho da empresa, mas aqui daí todo mundo vai ter um contador, né? Então, é mais fácil a gente contar com a contabilidade. Mas, de qualquer forma, se você quiser assessorar até mesmo um contador nesse processo de informação, esses dois links aí nos dá o passo a passo direitinho. Beleza? E o seguro-desemprego só vincula a forma de cálculo, né? Ele só pegou emprestado a forma de cálculo para isso. Certo? Muito bem. O intermitente, o empregado, veja só, interessante. O empregado com mais de um vínculo de emprego pode acumular o benefício, certo? Pelo texto da MP 936 e da portaria 10486, ele vincula R$ 600 por vínculo. Então, ele faz mais ou menos o mesmo sistemática do auxílio emergencial, lá da 13982. O intermitente, embora abarcado na 936, a 936 diz que ele vai receber lá pela 13982, ou seja, as 3 parcelas de R$ 600. Beleza?
Aqui o empregado com mais de um vínculo pode acumular, mas limitado a R$ 600 por vínculo. No projeto de lei cai essa limitação. Então, se o projeto de lei for aprovado como está, o trabalhador que tiver mais de um vínculo de emprego vai receber por todos eles da mesma forma. Não vai haver essa limitação que há hoje na 936. Então, essa é uma alteração que faz diferença. E depois, por que o valor vai ser fixo para os trabalhadores que ganham mais de 2.666,29? Porque a regra do seguro-desemprego diz que para quem ganha mais do que isso, ele fixa o valor do seguro-desemprego. Então, por conta disso que nós podemos entender que esses 3 casos, o valor do benefício vai ser fixo e vai ser variável para todos os outros. Então, está aqui a tabelinha, se alguém não se recorda, a tabelinha e veja só. Então, quem ganha acima de 2.666, o valor vai ser único. Né? O valor da parcela é 1.803, então por isso que ele é fixo. Pode ser variável se ele trabalhar para uma empresa que não seja EPP e ME, que aí tem a ajuda compensatória dos 30%, mas os 70%, a base de cálculo vai ser a mesma. Né? Vai ser os 1.813,03, por isso. Tá? Então, a acumulação do benefício, já vimos que é possível, e se passar o projeto de lei de conversão, ele vai ter uma alteração com relação ao trabalhador que tenha mais de um vínculo de emprego. Requisito para o recebimento. O único requisito, não há... fugiu o nome. A carência, não há nada. Basta que os contratos de trabalho tenham sido firmados até dia 1º de abril de 2020. A partir disso, esse trabalhador, mesmo até intermitente, ele está habilitado a receber o benefício emergencial, ter o contrato suspenso ou a jornada reduzida. Beleza? Então, tá aí. Só aqui a base legal, né? Com relação ao que eu disse para os senhores aí, com o intermitente, ele está lá no artigo 2º, inciso 6º, a linha C da 13982. Tá aí. Beleza? Depois aí vocês vão receber esse material aí pela OAB, acho que ela vai mandar junto com o certificado. Beleza? A ajuda compensatória, ela sempre vai ter, independente dela ser facultativa ou obrigatória, ela sempre vai ter natureza indenizatória. Não serve de base de cálculo para nada com relação a pagamento, mas ela serve como dedução do lucro líquido para a base de cálculo da contribuição social. Então, ela tem até uma vantagem para as empresas que quiserem, de livre e espontânea vontade, estabelecer alguma ajuda compensatória. Quando não for obrigatório, o valor é livre, fica aberto. Contudo, para as empresas que não sejam EPP e ME, ou seja, aquelas que no ano de 2019 obtiveram receita bruta superior a 4.800.000, ele passa a ser obrigatório a 30% do salário. E aí é que as pessoas confundem, porque vai falar assim, beleza, a empresa vai me pagar 30% do meu salário como uma ajuda compensatória obrigatória. E quer dizer que então que os outros 70% é o governo que vai pagar? Sim, mas a base de cálculo muda. Porque daí a base de cálculo vai ser o do seguro-desemprego e não do seu salário efetivo. Então é isso que a gente também tem que lembrar para que se você for orientar alguém, seja empregado do seu cliente, ou seja o seu cliente empregado, deixar isso bem claro, porque você sabe como as pessoas já gastam dinheiro antes de receber. Ela põe na cabeça que ela vai ter o salário inteiro, ainda que um pague uma parte e outro pague a outra, vai dar zero. Né? Então, para deixar isso bem claro, pelo menos para nós, né? Se ele vai entender dessa forma e vai saber usar o seu dinheiro, aí não é problema nosso. Né? Beleza? Então, tá lá. Toda essa sistemática de natureza indenizatória se repete, tá? Tanto na ajuda compensatória, tanto na que não for obrigatória, mas o seu sistema de indenização não se repete no projeto de lei em conversão do 15 de 2020.
Beleza? Então, isso não vai ter qualquer alteração e se mantém da mesma forma. Beleza? Então, com relação à redução e à suspensão propriamente dita, a gente não vê tantos problemas, também se mantém no mesmo formato os percentuais de redução, a sistemática para uma negociação coletiva para uma redução do percentual diferente desse estabelecido pela MP, segue a mesma, ou seja, se eu quiser reduzir a jornada e proporcionalmente o salário em percentuais diferentes desses daqui, dos 25, 50, 70%, eu tenho que fazer por meio de negociação coletiva, e aí tem inclusive um escalonamento do valor do benefício a ser recebido, de acordo com o percentual. Isso se repete no projeto de lei da mesma forma, beleza? Então, veja. E o prazo são 90 dias. O prazo da suspensão, 60 a 90. Está lá, artigo 16, me perdoem o equívoco, 16 ou 18, 16, da MP 936. E eu posso migrar de uma forma para outra? Posso. Desde que a soma dos dois períodos, ou seja, a soma do período que eu já tive de uma saída e a soma que eu vou utilizar da outra saída, não ultrapasse 90 dias, respeitados os prazos individuais de cada uma delas. Isso acaba, às vezes, gerando alguma confusão na nossa cabeça, porque, talvez na minha, né? Não sei, mas o que nós temos que entender? Se eu posso usar 90 dias da redução e 60 da suspensão. Beleza. Se eu já usei 60 da redução, eu não consigo migrar. Ou melhor, eu posso migrar para a suspensão utilizando apenas 30. Beleza? Tranquilo? Porque na soma dos dois períodos eu não posso ultrapassar 90. E por que ele fala respeitar o limite de cada um? Porque para eu não dar o pulo do gato, começar com uma redução, migrar para a suspensão e falar, mas agora eu tenho o limite de 90. Não, eu tenho que respeitar, porque se eu usar, sei lá, 15 dias da redução, migrar para a suspensão, eu tenho que só mais 60. Daí eu não vou ter a diferença até os 90, não vou ter 75. Beleza? Então, isso já fica estabelecido, né? No caso da suspensão, no caso da suspensão, nós podemos fazer de forma dividida, 30 mais 30. Isso também se repete no projeto de lei. Beleza? Então, aqui, os percentuais para redução em percentuais diferentes, quando você fizer por negociação coletiva. Beleza? Então, nós temos aqui esses percentuais. Não vou perder tempo aqui lendo, porque está lá e isso aqui é tranquilo, mas dependendo do percentual que você utilizar diferente do que está estabelecido pela MP, vai ter um valor de benefício. Beleza? Tranquilo? Suspensão está aí também, nós já vimos, pode ser dividido em dois períodos, 30 mais 30. Tranquilo. Manutenção de todos os benefícios, senhores. Não é porque houve a suspensão do contrato de trabalho que eu vou pôr na cabeça a suspensão efetiva lá da CLT, que suspende tudo. Não, suspendeu todas não. Nós estamos falando só com o salário. Eu vou ter a suspensão da minha obrigação exclusivamente com relação ao pagamento de salário daquele trabalhador. Mas todos os demais benefícios, eles se mantêm. Eu, particularmente, tenho uma discussão com relação ao Vale Transporte, pela sua natureza. Se ele é pago para o deslocamento da casa para o trabalho e vice-versa, e esse deslocamento não está ocorrendo por conta da suspensão, não haveria razão para a manutenção do seu pagamento. Poderia caracterizar até guardado essas proporções, pelo amor de Deus, mas um enriquecimento sem causa por parte do trabalhador. Então, eu penso que de todos os benefícios, o Vale Transporte pode sim
também ser suspenso. Agora, os demais, vale alimentação, vale refeição, FGTS, etc., tem que se manter, né? O projeto de lei também repete essa abertura que a MP traz para que o empregado com contrato suspenso possa recolher durante esse período para o INSS como facultativo, para não perder o tempo de aposentadoria. Muitas vezes está faltando pouco, né? Enfim, isso vai fazer diferença. O cara não quer perder de forma nenhuma, ele pode fazer o recolhimento facultativo, de forma que daí nós conseguimos entender, por conta desse artigo, que há a suspensão do recolhimento previdenciário. Senão não haveria necessidade desse artigo, correto? Então, o Vale Transporte, no meu entender, e aí eu deixo para vocês, né, pensarem, e aí que cada um pode seguir. Mas, por conta desse artigo 8º aqui, eu entendo que também há a suspensão do recolhimento previdenciário. Por quê? Porque a base de cálculo, a obrigação está suspensa. Mas e o FGTS? O FGTS, a lei não falou nada, mandou manter os benefícios. Bom, em caso de fraude, e hoje a situação está difícil, né? Porque a gente tem que partir do princípio de que todo mundo vai cometer fraude, né? Então hoje todo mundo é, vamos dizer, fraudador até que se prove o contrário, né? Essa é a maior briga das audiências virtuais. Vocês devem estar acompanhando por aí. É a audiência de instrução, né? Quer fazer de conciliação, quer fazer audiência inicial, faz o que você quiser, mas não faça de instrução, porque eu tenho certeza que a testemunha vai ser orientada. Então, a partir desse princípio é uma tristeza muito grande, mas tem que se estabelecer as relações de fraude, e aqui na MP 936 não ia ser diferente, né? O pagamento, vai haver suspensão, ou seja, você fizer a suspensão ou a redução da jornada e continuar exigindo o trabalho, no caso da suspensão, qualquer nível que seja desta exigência, vai fazer com que o contrato se perca a validade, e aí todas as penalidades, o pagamento imediato, a devolução do dinheiro recebido como benefício e etc., além das penalidades legais e eventualmente previstas em negociação coletiva, em caso de descumprimento. Bom, as questões de fim do acordo não tem muita conversa, né? O texto traz lá o fim da calamidade, mas a gente tem que ler fim da quarentena e do isolamento. Lembra? Por que faz a diferença da gente saber a questão técnica de cada elemento contido lá? O fim do prazo, o fim antecipado, né? E aí, aqui a gente já é possível questionar: é um acordo na acepção jurídica do termo, ou é um ato potestativo do empregador? No meu ponto de vista, acredito que eu esteja errado, mas eu penso que é ato potestativo do empregador, porque senão a lei não ia mandar avisar com 2 dias de antecedência. A lei, eu falo, desculpa, às vezes a gente fala, né, termo, perdão, a MP não ia mandar avisar o empregado com 2 dias de antecedência, tanto no início da suspensão ou redução, tanto quanto no término antecipado. No término antecipado, pode até fazer sentido, óbvio, o cara saber que aquele acordo vai rescindir. Mas também nos mostra que eu não preciso perguntar se o empregado quer acabar com o acordo antes do tempo. Né? Então, essas duas formas de aviso, essas duas determinações de aviso, no início e no término, me mostra que é um ato potestativo do empregador. E aí vem todas aquelas discussões. Tá, mas e se o empregado não quiser assinar? Indisciplina e subordinação, no meu ponto de vista. E eu trabalho para empregado, trabalho para uma empresa e trabalho para 2 sindicatos. Mas eu penso que se não fosse assim, por que ia ter então? Então ia estar escrito diferente. Então, o empregador tem que ter 2 dias para chamar o empregado para negociar a redução, a suspensão, bem como o fim antecipado. Nada impede também que o empregado peça.
chega para o empregador, faça um requerimento formal, fala, olha, eu quero fazer uso disso porque eu estou com medo, eu não estou me sentindo confortável, seguro e etc. Né? Mas penso ser um ato potestativo do empregador exatamente por conta dessas obrigações aí, dessas comunicações, e aí a comunicação pode ser feita por qualquer meio de efetiva comprovação de que ela foi confirmada, de que ela foi recebida pelo empregado. WhatsApp, e-mail, enfim, algum outro meio de comunicação interna que a empresa tenha, sei lá, qualquer jeito, né? Que ela possa comprovar que cumpriu este requisito aí. E a morte do empregado, né? Se for a morte da empresa, essa morte do empresário, no caso de CPP ou ME, tem que importar também no fim das atividades. Porque se a morte do empresário não importar no fim das atividades, continua tudo como está. Beleza? A estabilidade mantém-se da mesma forma que é aqui, do que está no texto da MP, ela vai se manter no projeto de lei em conversão, mesma coisa, a mesma proporcionalidade de período e de recebimento em caso de descumprimento, quando da redução. Lembra que no caso da redução, ela tem uma proporcionalidade de indenização caso não seja observada. Beleza? Então, além das verbas rescisórias, obviamente, ele vai ter esses períodos de indenização proporcional aí, de acordo com o percentual de redução da jornada. Na suspensão, é 100%. Não tem nenhuma proporção, tá? Só no caso da redução da jornada. E aqui é interessante dizer que, às vezes, a gente fica na cabeça, a estabilidade é pelo mesmo prazo do período em que durou a redução ou a suspensão. É pelo mesmo prazo, mas a gente tem que lembrar que o termo inicial da estabilidade é o do firmamento do acordo. Então, a estabilidade já começa a contar no momento que eu assinei o acordo. E aí ela tem como termo final o mesmo período de duração do acordo. Tá? Porque já teve questionamento de que a estabilidade ela não existiria durante o período da vigência do acordo. Não, ela já está vigente a partir do momento em que houve a assinatura. Beleza? E um detalhe que vai para o projeto de lei de conversão, esse 15 de 2020. A estabilidade da gestante. Essa estabilidade aqui decorrente da MP 936 para a gestante começa a contar após a estabilidade gestante, lá do ADCT. Então, há essa diferenciação no caso da gestante do termo inicial, ou seja, ela vai ter duas estabilidades efetivamente, porque do jeito que está na MP, ela não faz essa diferença. Então, teoricamente, estaria abarcado uma estabilidade dentro da outra para a gestante. Mas o projeto de lei faz essa diferenciação de forma que, para a gestante, a estabilidade da MP 936 começa a contar após o término da estabilidade por ela ser gestante. Beleza? Depois, o que faz aqui nós temos a 944, perdão. Eu só queria que eu vi os 2090, eu lembrei de falar, eu não lembro se eu falei para vocês, mas no projeto de lei ele reduz a base de cálculo para dizer quem pode fazer por acordo individual. Ou seja, cai de 3 salários mínimos para 2. Então, se o projeto de lei for aprovado, só vai poder fazer por acordo individual a partir do momento da sua vigência a quem ganha até 2 salários mínimos. Acho que até 3 ainda estava razoável, mas há uma perda. A gente vai ver depois na prática aqui as contas. 3 salários mínimos, a perda é razoável. Então, veja, a 944 ela traz um financiamento, ela abre um financiamento para as empresas
para pagamento da folha de salário, exclusivamente. E aí ela traz uma estabilidade provisória para que aquelas empresas que fizerem uso desse financiamento estabelecido pela MP 944 também tenham estabilidade provisória de emprego. Serão 60 dias a contar do recebimento da última parcela do financiamento. Ah, mas não tem como, porque é para pagar 2 meses de salário? Mas tudo bem, para pagar 2 meses de folha de salário, só que o financiamento, dependendo da instituição que você utilizar, ele vai te dar o dinheiro de forma parcelada. Olha, está aqui o dinheiro da folha do pagamento desse mês, está aqui o dinheiro da folha do pagamento do mês que vem. Se ele te der tudo de uma vez, é daquele momento. Se ele te der de forma parcelada, é os 60 dias de estabilidade provisória de emprego começa a contar a partir do recebimento dessa última parcela. Beleza? Ela traz essas regras para custear até 2 salários mínimos por empregado. Ele pode ganhar mais? Pode. Mas até 2 salários mínimos você pode fazer uso do financiamento. Beleza? Então, também aí dá um respiro para as empresas, e essa MP estabelece que a contratação desse crédito pode ser feita até dia 30 desse mês. Beleza? Aqui, só para a gente saber, né, que se trata das EPPs e MEs, que vão fazer uso desse financiamento, né? Então, para que tem que ter a renda bruta anual de 360 a 10 milhões, beleza? Então, aqui, na 944, não há nenhum escalonamento, não fala nada com relação em situação de inobservância da estabilidade, de forma que cai na regra geral, indeniza 100%, porque aqui não tem nenhuma discussão nesse sentido, né? Beleza? Então, aqui, hoje, para a gente lembrar, então, hoje, por acordo individual ou coletivo, quem ganha até 3 salários mínimos. Se houver passar o projeto de lei como está, vai cair para 2, tá? O hipossuficiente continua a mesma coisa, ou seja, aquele que é portador de diploma de nível superior e que ganha acima de 2, do dobro do teto da Previdência, que hoje está 2.202,12, também pode fazer por acordo individual ou coletivo. E também quando a redução for até 25%. No caso da redução da jornada do salário, for até 25%, independente de qualquer coisa, pode fazer por acordo individual. Fora isso, negociação coletiva. E aí, eu não sei se vocês chegaram a ver ou conhecem a tese da professora Carolina Tupinambá, que ela fala sobre a constituição de associações para a representação de trabalhadores de determinada categoria na negociação coletiva. Ela tem essa tese de quebra da unicidade sindical, entre aspas, por meio da constituição de associações de representação de empregados, de trabalhadores, e diz que daí a gente acaba tendo que concordar que a negociação coletiva não é monopólio do sindicato. Então, sei lá, né? É mais uma coisa para a gente pensar aí. Quem quiser ler esse artigo dela, está na revista da LTR de fevereiro. É complicado, sabe? A gente vai pensando, vai vendo, vai analisando. Uma hora você está lendo, você dá razão, outra hora você fala assim, não é possível. Mas é complicado, né? É uma coisa para a gente pensar. Claro que não para agora, né? Não para esse sufoco que nós estamos vivendo aqui. Ou talvez sim, né? Depende do ânimo de cada um. Beleza? Então tá aí, sempre por acordo coletivo para esses casos. E hoje, lembrando, pelo artigo 4º, parágrafo 4º da portaria 10.486, os aposentados também, por acordo coletivo apenas. Tá? Então, na verdade, é aquele que não tem direito de receber o benefício emergencial. Aquele que não tem direito de receber o benefício emergencial tem que ser por acordo coletivo. Tá aí, ó, parágrafo 2º, perdão, falei o artigo 4º, parágrafo 4º, mas é o artigo 4º, parágrafo 2º, tá aqui, então, para vocês aí já lerem e sabe ficar indo buscar. Beleza? Então, nosso exemplo prático aqui, ó, temos que ter os dados do CAGED desse finalzinho da semana passada, aí, no final do mês passado,
nós tivemos que como média salarial 1.814,62. Havia uma pesquisa da Cato, mas um pouquinho mais antiga, que era 2.240, mais ou menos, né? Mas ali como uma média geralzona que ele considera como uma admissão, né? Pode ser que ela passou experiência, aumenta, enfim, etc. Mas eu trabalhei com esse número aqui nos nossos cálculos de prático aqui. E veja só uma outra diferença importante. A portaria traz, a MP fala de salário apenas, de forma que a gente tem que lembrar só da espécie de remuneração. Ao passo que a portaria 10.486 fala salário de contribuição. Então, ele aumenta a nossa base de cálculo. Por quê? Porque sabemos que lá no inciso 1 do artigo 28 da 8212, ele nos diz o que é salário de contribuição. Então, é toda a remuneração oferida, né, na totalidade dos rendimentos pagos, a qualquer título. Então, destinado a retribuir o trabalho, gorjetas inclusive. Então, tudo que for natureza salarial vai entrar na base de cálculo de acordo com a portaria 9486. Beleza? Então, nós temos que tomar cuidado aqui, porque aumenta a base de cálculo e aí fica melhor para o trabalhador, né? Pensa num cara que ganha comissão, por exemplo, se ele for pegar só o salário base, como está o texto da 936. Coitado, aí vai complicar, né? Então, veja só. No caso de suspensão, utilizando a base de cálculo aqui do que é hoje, né, o máximo para um acordo individual, 3.135, nós temos aqui o valor do benefício, calculado de acordo com as regras do seguro-desemprego, 1.813. Então, ele vai ter uma perda, olha, não é baixa a perda. Se ele não trabalhar para uma empresa que seja considerada grande, ou seja, que não seja MPO, ME ou EPP, ele vai ter uma perda salarial efetiva aqui de 42%. Então, não é tão pouco. E eu sei que nós estamos diante de uma situação que depende da vontade de qualquer um e que todos nós temos que dar a nossa parcela de contribuição. Mas, às vezes, está meio alta essa parcela aqui, né? E aí, veja, se ele trabalhar para uma empresa que tem ajuda compensatória obrigatória, como é que fica o cálculo? Nós vamos ter os 30% do salário dele pago pela empresa, então 30% de 3.135, os 904,50. De forma que daí a gente pega da base de cálculo do benefício, seguindo as regras do seguro-desemprego, 70% dele. Então, 70% dos 1.813 é os 1.269,12. De forma que a renda mensal desse trabalhador passará a ser 2.174, uma perda de 30,7%. Então, se você trabalhar para uma empresa que tenha ajuda compensatória obrigatória, você deixa de perder 10%. Dá uma diferença aí na média quase que 12%, na verdade, né? E a MP manda fazer arredondamento para cima, né? Só um detalhe aí. Beleza? Então, tá aí. Se a gente for fazer o cálculo seguindo a média salarial, a gente vê que as perdas são menores, né? Claro. Mas, óbvio, mas ainda assim, né? No caso da suspensão. No caso da redução já é diferente. Aí não é uma perda tão grande. Como eu falei para você, fiz com uma moça que trabalha na clínica da minha esposa, ficou 10%, uma redução de 50% da jornada, e a clínica da minha esposa é EPP e ME, não tem ajuda compensatória obrigatória. Então, ela perdeu R$ 133. É um salário relativamente baixo? É, mas a perda não é tão alta, né? É uma perda que dá para o trabalhador suportar. Beleza? Então, veja aqui, seguindo essa média salarial do CAGED, nós teremos, se ele trabalhar para uma empresa com ajuda compensatória obrigatória, uma perda salarial de 16,5%. Então, aqui já diminui, já fica um pouco mais dentro do razoável, né? Beleza? O que mais? Aqui no caso de redução da jornada, né? Então, um cálculo prático,
para a gente analisar, mas a sistemática é a mesma. Né? Então, uma redução de jornada de 50%, você vê aqui, ó, 11,8% na perda salarial. Porque ele vai receber metade, 50% do salário e 50% do valor do benefício, cuja base de cálculo aqui foi 1.387,20. Beleza? Então, depois, temos aqui a questão do FGTS. É uma questão que a gente está discutindo muito aí, né? Vocês devem estar acompanhando. Veja que me fugiu, desculpa. Com relação ao valor de liberação. Antes da MP 946, nós sabemos que a lei do FGTS, 8.036 de 90, no seu artigo 20, diz as hipóteses em que a conta pode ser movimentada. E no inciso 16, ele diz que necessidade pessoal cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural. E aí, na letra B, fala lá, estado de calamidade pública, no finalzinho aqui da linha B. E aí ele diz na linha C que o valor máximo será definido na forma do regulamento. E aí nós temos, então, o decreto... Perdão, cadê? Aqui, o decreto 5113 de 2004, que diz que nesses casos lá do artigo 20, inciso 16 da 8.036, o valor para o saque do FGTS máximo é de 6.220. Só que, ao lermos aqui, ó, artigo 6º, ele vai falar para enfrentamento do estado de calamidade pública, aqui é o texto da 946. Só que se a gente for ler tanto a 836 quanto o decreto de 2004, a gente vê que ele trata de situação de calamidade pública, mas lembra, pontual, regional. Não foi pensado para uma situação de nível nacional. E aí ele libera um valor considerável do FGTS para essas situações, 6.220, um valor alto. Aí vem a MP 946 e libera o FGTS a partir de 15 de junho, semana que vem, ou essa, não sei nem que dia que é hoje, mas acho que é semana que vem, libera, mas limitado ao valor de um salário mínimo. E aí os advogados, a partir disso, começaram a entrar mais ainda com as ações, pedindo a liberação do alvará para saque total. E aí, eu sei que a situação é difícil, discuti com uma moça, uma amiga minha que trabalha no TRT da segunda região, a Dani Crepaldi, que ela entende que deveria ser pela totalidade, ou limitado aos 6.220. E eu já entendo que não, pelo seguinte, a gente vai quebrar a Caixa, que é o órgão gestor do FGTS, se liberar para todo mundo o valor do o saldo total, né? Então eu penso que essa limitação foi também fazendo uma ponderação de saúde financeira da Caixa. Aí ela até comentou comigo, falou, mas que se dane a Caixa. E o trabalhador? Eu falei, mas não é bem assim também. Nós estamos trabalhando com, com, com mecanismos para tentar ajudar o trabalhador dentro do que a lei nos reserva, mas também não dá para fazer isso de forma irresponsável. Isso no meu pensamento, com todo respeito a ela e quem pensa diferente, mas aí ela falou assim, mas a administração disso está errada e tal, tem que mudar. Tudo bem, até concordo, pode mudar, né? Teve um outro que disse que era um confisco o FGTS, de forma que eu discordo, porque isso não é descontado do salário do empregado, né? Não é descontado dele. Então, eu acho que está certa a limitação, poderia. Aí a gente pode discutir, mas não podia ser um valor um pouco maior, chegar a 2 salários mínimos, tudo, mas a gente presume que foi feita uma conta de acordo com o saldo apresentado pelo órgão gestor do FGTS para poder justificar o porquê dessa limitação nesse valor.
mas a limitação eu penso que tem que ter, porque senão vai quebrar. A Caixa usa esse dinheiro do FGTS para várias coisas, né? Financiamento habitacional, construção, reforma, etc. Não dá para chegar lá e falar, ó, todo mundo ao mesmo tempo e falar que quero meu dinheiro de volta, né? Então, penso eu que está correto, né, essa limitação. Beleza? Então, tá aí para vocês lembrarem da existência desse decreto aí e que há um conflito, porque ele não foi pensado em nenhum momento para uma situação de nível nacional. Beleza? Depois aqui, algumas discussões, né? Empregados em cumprimento do aviso prévio, que a empresa descobre, porque tem muita empresa que ainda não descobriu a MP 936 e as saídas que ela traz, né? E aí manda embora, ou se desespera, fecha e tal, quando de repente poderia fazer uso desse mecanismo, ou de um desses dois mecanismos, para tentar sobreviver. Estamos vendo aí um ato meio de desespero, principalmente dos pequenos empresários. Mas de forma que ele dá o aviso prévio, ou está no período do aviso prévio, ele pode voltar atrás? Pode. Em qualquer situação, né? Como a gente sabe que o aviso prévio ainda é o curso do contrato, né? É só um instituto de natureza preventiva para o trabalhador saber que ele vai ter o contrato rescindido, né? E aí, isso vem também no projeto de lei de forma bem clara, e só não anotei aqui, acho que o artigo, acabei não anotando o artigo aqui, mas está lá no projeto de lei que pode haver a reversão do aviso prévio, está expresso lá, tem um artigo que diz isso tranquilamente para dar total segurança aí para as empresas, porque respeita o princípio da continuidade da relação de emprego, né? Então, eu acho que é válido e não tem nenhuma discussão nesse sentido, pode ver, ver a reversão. E veja, salário e isso já foi superado pela portaria 10.486, como a gente já viu, então a base de cálculo para fazer uso das regras do seguro-desemprego vai ser, então, todas as verbas de natureza salarial que compõem a remuneração do trabalhador. Isso já está tranquilo. O projeto de lei, embora seja já posterior, né, com uma certa diferença de prazo, de lapso temporal, mas ele também traz a possibilidade de adequação de situações feitas antes da sua vigência. A MP traz também isso, né? Ela dá o prazo, ou dava, né, o prazo de 10 dias para que fosse ajustadas algumas negociações feitas antes da sua vigência, mas a lei reforça, ou melhor, o projeto de lei reforça isso também. Então, ainda dá tempo de tentar corrigir alguma coisa. Migração das formas nós já vimos, né? Desde que respeitado aí o prazo total de 90 dias e dentro dos prazos individuais de cada instituto lá da MP 936. Beleza? Fiscalização. Depois que foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 31 da 927, e não sei vocês, mas aqui eu já vi uma atuação direta, inclusive comentei aí que houve uma fiscalização para com notificação formal para suspensão do contrato de todos os menores. E que é duro, né? Se a gente for fazer a suspensão do contrato de todos os menores, de todos os maiores de 60 anos e das grávidas, não sobra muita gente, se a gente pensar, né? Pela regra. Porque é o pessoal que está ali no. Mas o que importa aqui é que é sem o critério da dupla visita, né? Ou seja, a autuação já pode ocorrer de plano. Não tem esse critério orientador presente aqui para a fiscalização do trabalho com relação às questões relacionadas ao Covid. Então, muitas vezes a gente tem até essa tranquilidade de pensar assim, beleza, se eu não estiver fazendo do jeito certo, vem um fiscal do trabalho aqui, ele vai falar que está errado,
vai me dar o prazo. Nesse caso, não. Ele já vai autuar na primeira visita e já vem com os dois pés, né? Porque aqui é uma situação bastante séria, né? Então, temos que tomar cuidado com isso e acompanhar de perto o que os nossos clientes, quando empresa, o que eles estão adotando de medida quando exercência de atividade essencial. Porque se não for exercência de atividade essencial, mas não tem choro nem vela. Aí ferrou, né? Sexta-feira, aqui em Campinas, quinta-feira, acho que foi, fecharam vários escritórios de advocacia e de contabilidade. E aí, também com relação ao seguro-desemprego, está expresso, e isso também se repete no texto do projeto de lei, que não afeta o direito do trabalhador que teve seu contrato suspenso ou com jornada reduzida, não vai afetar o seu direito ao seguro-desemprego numa eventual demissão sem justa causa, ele se mantém intacto. Deixaram isso bem claro para querer dizer para nós o seguinte: eu só estou pegando a forma de cálculo para o benefício emprestando as regras do seguro-desemprego. Não tem vinculação nenhuma uma coisa com a outra, né? Que é o que a maioria das pessoas está pensando. Beleza? As questões de força maior, fato do príncipe, isso já está superado, né? Não vale a pena a gente ficar batendo muito em cima disso. Mas só vale ressaltar que a indenização que se fala nesses dois elementos é só a multa de 40%, né? Só isso. E ainda que na força maior a gente possa discutir a metade do aviso prévio e a metade da multa de 40%. O fato do príncipe, o que você poderia inclinar como a obrigação do pagamento para a administração pública seria só a multa de 40%. O resto, não, né? Pela próprio texto da CLT nesse sentido. Então, não tem muita discussão, né? Mas aí, veja só, o corona como doença do trabalho, né? Teve a declaração de inconstitucionalidade do artigo 27 da MP 927, que dizia expressamente que não seria, salvo nos casos de nexo causal comprovado. Então, o ministro Alexandre de Moraes, que foi quem abriu a divergência, declarou ele inconstitucional no primeiro momento. Perdão, artigo 29, né? Eu falei 27, mas me desculpe, artigo 29. Então, nós temos como legislação, ou como critérios legais aqui para a gente avaliar se é ou se não é, todos esses, né? A MP 927, a Lei 8213, essa portaria do Ministério da Saúde 454, o artigo 21 da Lei 8213, né? O artigo 20, o 21A, perdão, né? O 20, 21 e o 21A, e depois algumas regras de interpretação também, né? E análise. Mas, veja, com a queda do artigo 29, que falava lá, os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante de comprovação do nexo causal. O que vocês pensam, né, sobre o nexo causal aqui nesse momento? Para mim, e o nexo causal, teoricamente, ele teria que ser comprovado. Agora, como disse a professora Valdete Severo Souto, que ela é juíza lá no TRT da 4ª Região, ela falou o seguinte: olha, só se você tivesse como entrevistar o vírus, né? Perguntar para ele: escuta, em que momento o senhor entrou no corpo desse cidadão? Porque não tem, não é? É impossível. E aí eu acho que a gente resolve essa questão analisando se a atividade da empresa ela é essencial ou não. Porque sempre vai ser, no meu ponto de vista. Porque se ela for essencial, perdão, a gente vai fazer essa análise se a atividade é essencial ou não para discutir o grau de responsabilidade das empresas com relação aos reflexos causados pela contaminação. Por quê? Porque se o camarada está numa atividade essencial e está trabalhando, a gente não tem o momento da contaminação. É impossível estabelecer isso. Então, há uma concausa da empresa.
E aí a discussão é, mas quem disse que se ele não estivesse trabalhando, ele ia ficar em casa? Aí são outros 500. Aí, se ele não estivesse trabalhando, tivesse sido contaminado, não é problema da empresa. Ao passo que, se a atividade não for essencial, esse camarada está trabalhando e venha se contaminar, no meu ponto de vista, já não é nem mais com causa. É causa específica, 100% de responsabilidade desse trabalhador, ou perdão, dessa empresa, que não era para estar trabalhando, está trabalhando e ainda exigiu que o seu empregado saísse da sua casa, tivesse esse deslocamento, colocando ele em risco de contaminação, e o que veio a acontecer. Não há nada até o momento, não temos nada que uma decisão judicial que possa fundamentar isso tudo. São só estudos e cada um seguindo as suas regras de interpretação. Porque há ainda aqueles que se apoiam no artigo, ou perdão, no artigo 1º, sim, da portaria 454, que fala que o corona é de transmissão comunitária. Então, tentando já dizer para nós que não tem como se relacionar com doença do trabalho. Mas se a gente vê pela atividade essencial, por todos os demais elementos que cercam, por tudo que diz a legislação previdenciária sobre a doença ocupacional, é possível concluir. Ou seja, acho que tem formas de se defender de ambos os lados, mas com todas as vênias, no meu entendimento, vai ser, e a gente só vai discutir depois, então, se é com causa, né, a responsabilidade da empresa, ou se ela é causa direta, de acordo com a atividade que ela exercia, né, porque não tem. Nós estamos passando por uma situação difícil lá numa das empresas que eu trabalho, porque uma pessoa foi contaminada, está na UTI em estado grave, entubada e tudo tal, e a gente já sabe que, infelizmente, se acontecer o pior, a nossa responsabilidade está lá estampada, e eu já sempre deixei isso claro para a empresa desde o primeiro dia. Né? Não adianta achar que só que você está protegido pelo escudo da atividade essencial e porque você passa álcool gel nos carrinhos, porque você criou uma máquina de coisas, de descontaminar, etc. E isso tudo vai se resolver, que vai te excluir a responsabilidade. Ainda não deu tempo da gente ver o que o Judiciário Trabalhista pensa sobre isso. Né? E aí está lá, então, o artigo 21A da 8213, quando constatar a ocorrência de nexo técnico-epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente entre a atividade da empresa e o trabalho desenvolvido. Então, por isso que eu acho que a presunção é, sim, de doença do trabalho, nesse caso. Certo? Aqui, com relação à MP 945, que trata do trabalhador avulso portuário, felizmente não estava no programa também, mas eu queria tentar abordar um pouquinho, mas sei lá se seria interessante nós deixarmos esses 10 minutos aí, se alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta, para que a gente possa encaminhar para o fim aí por conta do nosso tempo, né? O que vocês... Deixa eu ler aqui, agora que eu voltei aqui para a telinha do Hangout, deixa eu dar uma lida aqui e ver se alguém mandou alguma pergunta. Ah, sim, o Demar aqui me corrigiu com o número dos funcionários que eu falei do restaurante lá, que foi 690, acho que eu falei 200, né? Mas ele me corrigiu com relação a isso. Também era só um detalhe, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, tem bastante coisa. Ah, o André me diz o seguinte, que teve um curso na ESA que foi dito que era fato do príncipe. Então eu entendo que não. André, eu entendo que não,
e acho que a maioria dos professores renomados e conhecidos aí do direito do trabalho, por exemplo, Ney Maranhão, o Teresa Narras, enfim, vários deles, até mesmo o Elson Messa, Mauro Schiavi, todos eles que a gente acompanha, entendem que não pelo seguinte: a causa da quarentena não é um ato de vontade exclusivo da administração pública, não é? E veja também que não é o fechamento do ponto de vista do encerramento da empresa, de ter que tirá-la do mercado ou tirá-la daquele determinado ponto específico, né? Mas são medidas de segurança que estão num patamar acima desse interesse particular da administração pública. Então, isso são medidas adotadas para preservar toda a sociedade, né? E aí não vou discutir se concordamos com isso ou não, se o governo federal está correto, se é o governo estadual, não. Mas pensando nesse ponto, eu entendo que não tem como caracterizar o fato do príncipe nisso, exatamente por conta do contexto, né? E com todo o respeito, não quero trazer questões políticas, mas a gente sabe que muitas declarações do Bolsonaro, elas são para instigar exatamente essas contradições, né? Temos esse exemplo que ele jogou no ar isso, temos o exemplo da tubaína, né? Que ele fala da tubaína, se nós formos lembrar talvez do que ele quis dizer, com isso não dá para afirmar, mas a gente sabe que tubaína era uma forma de tortura, não estou dizendo que ele quis referenciar isso, mas às vezes algumas declarações são exatamente para criar esse conflito, já que ele está em oposição com os governos estaduais e municipais de quase o país todo. Mas não acho. Se alguém pensar que é fato do príncipe, pode ficar à vontade aí para colocar o porquê que pensa que é, né? Mas, assim, até a própria projeto de lei já vem escrito expressamente lá, o artigo dizendo não é, né? Não caracteriza. Então, também acho que nesse sentido não vai ser. Aqui, o que mais? Pandemia foi produzida, quem não estiver. O Odemar nos diz aqui, né? Quem não estiver confuso não está bem informado, né? É, é difícil. Eu acho que nós temos que acompanhar, escolher, né? Onde a gente acompanha as notícias, fontes seguras e estar por dentro de tudo que acontece, né? Eu não sei se vocês já fizeram o cadastro lá no Planalto, dentro de legislação lá, tem um lugarzinho, um sistema push, né? Então ali você se cadastra seu e-mail e aí você recebe toda a nova legislação que vem saindo. Tem hora que enche o saco, porque vem um monte de coisa que talvez não interesse para o ramo de atividade de cada um. Mas por enquanto é bom estar cadastrado lá para a gente acompanhar mais quase que em tempo real o que vai saindo de legislação aí, né? É, deixa eu ver, acho que não tem mais alguma pergunta aqui. Aplicabilidade do artigo 18 para a regulação. Do artigo 18 da MP 92, da MP 928, nós já falamos. Deixa eu ver, acho que pergunta não tem mais. Alguém tem alguma pergunta aí, pessoal? Fiquem à vontade, viu? Estou procurando aqui porque eu estava fora da tela, mas eu só estou olhando aqui. Houve o cancelamento do benefício emergencial para quem já recebeu a primeira parcela, mas as demais não constam no APP da Caixa. Vi dois casos assim. Rogério, eu também vi, mas sabe o que? Eu vi um caso bem parecido com esse que você está contando aqui. O que eu descobri foi que a pessoa que teve o cancelamento, ela não foi até o banco após o recebimento da primeira parcela para fazer autorização, porque caiu numa conta de poupança. Quando a pessoa não tem conta na Caixa nem no Banco do Brasil, ela indica a conta de um outro banco, automaticamente ele cria uma conta poupança nesse banco que a pessoa tem conta, para não cair na conta corrente e correr o risco de estar negativo, por exemplo, e já comer o dinheiro. Então, a pessoa precisa ir até a sua agência, fazer a validação disso, e daí ela volta a estar habilitada para receber as demais parcelas. Pelo menos
foi no caso que aconteceu comigo, dessa moça que eu falei para vocês aí, da clínica da minha esposa. Às vezes é esse detalhezinho que acaba. Os bancos também não têm nem condição, né? Logística para isso, né? Bom, deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Patrícia, eu vou disponibilizar sim. Eu vou disponibilizar, eu vou mandar para o pessoal da ESA esses slides completo, tá? Até a parte do portuário, de repente tem alguém aí lá da Baixada, né? Que interessa, eu vou disponibilizar tudo completinho para vocês aí. Roberto, cadê? Foi o Roberto que me perguntou? O Rodrigo, perdão. Obrigado, Roberto, pela palavra aí. O Rodrigo, acho que vai ficar disponível sim. Aí a gente vê com a ESA, se o pessoal tiver aí até para poder nos responder essa pergunta, e eu agradeço. Beleza, senhores? É um pouco tempo, né, para a gente tentar contextualizar tudo, mas acho que foi legal fazer o link com o projeto de lei, porque já nos adianta alguma forma aí o entendimento desse projeto que venha a ser promulgado dessa forma, né? Vamos acompanhar essa semana no Senado como vai ser o caminhar dele lá dentro e aí para ver o que acontece. Foi um tempo curto, com muita coisa para a gente ver, né? Eu não me recordo ali quem foi que até lá no começo criticou, pediu para andar logo, né? Para sair daquelas questões, mas eu acho que foi o Rogério mesmo, não me lembro, não importa. Mas eu acho válido, claro, o posicionamento de cada um, mas eu gosto de ter o contexto todo, né? Fazer uma análise mais ampla para a gente poder entender a situação, né? E principalmente tão complexa quanto essa, que envolve vários elementos, né? Não só o direito de trabalho específico, mas tudo o que o cerca e das relações sociais e etc, né? Então, eu espero poder ter ajudado os senhores aí de alguma forma, ter esclarecido alguma questão que estava talvez atravancada aí na cabeça de vocês. Peço desculpa por alguma coisa e me coloco à disposição de vocês aí. Eu vou até tentar. Acho que eu fiz errado aqui, né? Deve ter sumido tudo. Mas nos slides vai estar meus contatos aí, WhatsApp, e-mail, qualquer coisa. Não é muito difícil me achar, é Ricardo Russo, aí você acha aqui. E fiquem à vontade no que eu puder ajudar, além do mais aqui, fico à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado de coração mesmo pela atenção, pela paciência, pela compreensão da correria por conta do curto espaço de tempo. Agradeço mais uma vez a ESA pela oportunidade e desejo a todos aí uma boa semana e que consigamos aí diminuir esses números que têm aumentado tanto nas últimas semanas, para que a gente, aos poucos, retome a nossa vida aí com toda a segurança que tínhamos até a chegada do Covid, né? Obrigado, viu, pessoal? Bom dia a todos.